Vamos lá para mais uma aula aqui, dessa vez atendendo um pedido de uma participante também da comunidade lá, de algoritmo do Facebook. Ela mandou um recado pedindo para resolver, ajudar na resolução desse exercício, né? Como sempre falo, é uma possível solução, né? Como eu entendi, né? Esse tipo de exercício é baseado no entendimento, né? Você tem que ter um entendimento do que o problema tá te pedindo. Então, fica muito a critério da interpretação, tá? Então, eu interpretei da forma como eu vou executar agora. O exercício é esse aqui, ó. Construa um programa que permita fazer o levantamento do estoque de camisetas de uma serigrafia. A loja possui um estoque de camisetas nas cores branca, preta, vermelha, azul e verde, e nos tamanhos PM, G e GG. Especifique a quantidade de camisetas de cada cor e cada tamanho, e a quantidade de porcentagem de cada tamanho da mesma cor. A porcentagem de cada cor em relação ao total. A quantidade de camisetas é desconhecida, o usuário digita S para sair. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir por partes aqui o que eu tenho que fazer. Tá? São quatro cores de camisa. Eu só vou fazer com duas, porque só se aplica para as demais a mesma lógica. Eu vou fazer para duas, tá? E para os quatro tamanhos. Então, pensando como eu ia resolver esse cara, eu decidi usar vetores para armazenar as informações, tá? Então, eu vou ter aqui por exemplo, a primeira camisa é branca. Então, vamos lá, branca vai ser um vetor, deixa eu colocar aqui um V maior aqui, um vetor das brancas e um vetor das pretas, tá? Esse daqui vai ser vetor. Tá. Esse vetor ele vai ter que tamanho? Eu vou querer um espaço para armazenar a quantidade total de pretas, a quantidade total, a quantidade total pequena, média e grande. Então são 4 tamanhos mais a total. Então são 5 slots aqui no nosso vetor de inteiros. Você não, opa, de inteiros. Acho que não foi um bom momento para gravar não, tá uma barulheira na minha rua como sempre. Certo? Então, para ficar claro, o primeiro slot eu vou gravar o valor total, tá? Lembrando que eu não vou fazer validação. Se a pessoa digitar o total errado aqui e um valor nos outros slots de PMG e GG que não correspondam ao valor total, é porque a pessoa está digitando errado, tá? Então, eu vou fazer isso a princípio. E a princípio, eu vou preencher esses caras, tá? Então, vamos lá. Vamos por partes. Aqui, eu vou colocar até um comentário que vai ser bom, porque é para divisão. Preenchendo. Não, determinando o estoque. Porque a gente não tem estoque. Ele está dizendo que a quantidade de camisetas é desconhecida. Então, a gente precisa ter valores no estoque, senão a gente não vai conseguir determinar. Então, vamos lá. Escrevam. Vou colocar aqui. Determine seu estoque. Tá? Vou determinar seu estoque. Aí vou. Tá. Vamos lá. Qual a quantidade de camisas brancas? Certo? Então você vai mandar ler, né? Leia quem? Vetor de brancas. Na posição 1, que é o valor total, certo? Mesma coisa você vai fazer para os demais, tá? Então a gente vai mandar ler para P, M, G e GG, tá? Agora a gente vai colocar aqui quantas brancas, quantas P, certo? Quantas P? Deveria ter copiado aqui, né? Ei, Nubice, é foda. Quantas P? Aí agora vai ser quantas M, quantas G, quantas GG. Então vamos lá. Quantas M,
quantas G e quantas GG. Vou colocar a interrogação aqui que eu não coloquei nenhuma, só para ficar certinho. Opa, vou pausar que tá fazendo uma barulheira ferrada. Retomando aqui depois do barulho, coloquei aqui quantas P, então lá, P vai ser na posição 2 do vetor, M na posição 3 do vetor, G na posição 4 do vetor e as GGs na posição 5 do vetor de brancos, certo? A gente vai fazer a mesma coisa, vou dar um escrevam aqui para pular linha, escrevam para pular linha, caramba, escreval não, escraval não. E a gente vai fazer a mesma coisa, que vai mandar determinar o estoque das pretas, tá? Então, eu determino o estoque de camisas pretas, tá? Aí a mesma coisa, a pergunta é, quantas PMG, tá? Só o vetor que muda. O vetor agora não é mais das brancas, e sim das pretas, certo? Então vamos lá, vetor de pretas, na posição 1 aqui para determinar a quantidade, na posição 2 para determinar o P, M, G e a GG. Acho que meu computador está um pouco lento. Tá bizarrice isso aqui, certo? Feito isso, a gente vai escrever agora essa outra parte do exercício, né? A gente determinou o estoque e aqui ele pede assim, ó, especifique a quantidade de camisetas de cada cor e cada tamanho, já especificamos. A quantidade da porcentagem de cada tamanho de uma mesma cor. Então, o que a gente vai pegar agora? A gente vai escrever, ó, escrevam a quantidade, vamos pôr aqui, a quantidade total de brancas então a gente vai pegar aqui nada mais nada menos que a V branca na posição 1, que é a quantidade total que a gente digitou, certo? Aí nós vamos escrever novamente. Escrevam a quantidade, não, a porcentagem de P's em relação ao total tá? Agora que vem a magia, né? Basicamente não é difícil, né? É só estruturar da forma certinha. Então a gente vai fazer aqui. Basicamente, para a gente fazer esse cálculo de porcentagem, a gente vai pegar o valor menor, dividir pelo valor maior, tá? E a gente vai achar o decimal desse cara. Para converter esse decimal em porcentagem, a gente multiplica por 100, vai achar o x% lá, e a gente vai usar uma manha aqui para deixar duas casas decimais só. Então, quem é a porcentagem menor? Vai ser V branca, na posição 2, que corresponde às P's, as pequenas. Então, V branca na posição 2, que corresponde às pequenas, dividido por quem? Por o mesmo V branca na posição 1, que é o total, né? Ou seja, eu estou pegando o menor dividindo pelo maior para achar o número de porcentagens. Isso tudo eu vou colocar entre parênteses, tá? Porque eu vou precisar multiplicar por 100. Então, eu venho aqui entre parênteses e multiplico por 100 para me converter em valores de porcentagem, né? Para o valor da porcentagem. E eu vou jogar novamente em parênteses, porque eu vou usar uma função aqui do Visual para ele cortar a casa decimal, tá? Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu quero que ele me devolva apenas 4 casas, né? Então, eu ponho depois da expressão numérica, né? Eu quero que ele devolva apenas 4 casas e 2 casas decimais. Aqui é apenas uma manha, várias linguagens de programação também tem, tá? O que a gente pode fazer aqui é testar, tá? Eu já deveria ter feito isso sem ter colocado da branca, mas vamos executar esse cara aqui para ver como é que fica, ó. Quantidade de camisas brancas. Vamos supor que eu tenha 100 camisas brancas, certo? Quantidade de P. Vou pôr um valor fácil aqui, ó. 35 de P's, 15 de M, só aí a gente tem 50, 20 de G, tá vendo? E mais 30 de GG. Como preto a gente não fez, eu vou colocar valores quaisquer aqui só para a gente ver o resultado final. Ó, a quantidade total de brancas é 100, que foi o que a gente determinou aqui em cima. E a porcentagem de P em relação ao total é de 35,
tá? É isso. Então, vamos fazer direitinho. Faltou apenas colocar aqui o símbolo de porcento, para ficar certinho, né, no final, tantos x%. E é isso, basicamente a gente já matou 80% do exercício. Agora é só replicar para as demais, alterando apenas o vetor, a posição do vetor correspondente. Então, se a gente já fez da P, a gente vai do M, G e GG. Então, vamos lá. Se da P já foi, então a M é essa, a G é essa e a GG é essa. Se P é 2, G, M é 3, G é 4 e GG é 5. O branco é o maior, vai ser ele mesmo, as casas decimais são as mesmas. O mesmo a gente vai repetir, né, para as camisas pretas. Tá? Não tem erro aqui, a gente vai dar um escrevam aqui também, escrevam. E a gente vai repetir para as pretas. Então aqui a quantidade total de pretas. A gente vai usar agora... Opa, mais barulheira, hein, gente? É foda! Então a gente vai usar o vetor correspondente das pretas na posição 1. E aqui basicamente é só substituir o vetor, né? De branco para preto. V pretas. V pretas, V pretas. V pretas e V pretas, né? Pode dar errado se eu tiver esquecido algum, mas pelo visto não, tá? Fora isso, o que, que a gente vai ter? A gente já vai ter o percentual, né? Aqui, ó, a quantidade de porcentagem de cada tamanho de uma mesma cor. Beleza, então, por tamanho PMG, eu já sei a porcentagem que ela tem em relação à branca, etc e tal. Aí, a próxima pergunta é a porcentagem de cada cor em relação ao total de todas as camisas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável inteira aqui, que vai ser a soma. Soma camisas. Tá? Ela vai ser inteira. Inteiro. Tá? Se soma camisas aqui, a gente vai aqui embaixo, né? Deixa eu já comentar aqui. Essa parte aqui vai ser... Ó, aqui é determinando estoque. Aqui é determinando a quantidade de porcentagem de cor. Essa daqui, ó. A quantidade de porcentagem de cor. E agora a gente vai para essa aqui, ó. E a porcentagem de cor em relação ao total. A cor em relação ao total vai ser aquela variável que a gente acabou de criar, a soma, né? A soma camisas. Tá? A soma camisas vai receber o valor de quem? Dos vetores e suas representações, né? V branca na posição 1, que é o total, mais o V pretas na posição 1, certo? Fechou. Esse é o total. E a gente pode escrever a mesma coisa. Vamos dar uma escrevam aqui. Nossa, quanto barulho, é cruel. É a quantidade total de camisas é... Então a gente joga aqui o soma camisas, que é a quantidade total do estoque de camisas. Tá? E agora a gente vai determinar, conforme ali em cima, tipo, igualzinho, escrevam a porcentagem de camisas brancas em relação ao total é mesma coisa. A gente vai simplesmente pegar o menor valor, nesse caso vai ser V brancas, vamos dividir pelo maior valor, que é a soma das camisas, e multiplicar por 100. Então a gente vai colocar entre parênteses novamente, nós vamos multiplicar por 100, alcançar o número percentual, colocar entre parênteses novamente para poder usar a função do VisualG para me trazer 4 casas decimais e 4 números e 2 casas decimais. Feito isso, cara, é a mesma coisa para as pretas, tá? Vamos lá, a quantidade
pretas, eu não vou fazer de todos, senão é a mesma repetição, né? Então não vale a pena fazer. Então vai ser, ao invés de branco, vai ser o menor valor, no caso agora, são as pretas, na posição 1, dividido por soma camisas, vezes 100, etc e tal. Vamos executar esse cara aqui. Ó, quantidade de camisas brancas, 250, eu quero 50 dessa, 60 dessa, só aí já tem 110, 110 mais 90 dá 200, e vou colocar mais 50 aqui. Aí ele pergunta para determinar as pretas eu vou por 100, 20, 20, 20, aí dá 60, eu vou colocar mais 40 para dar certinho. Tá? Aí agora vem a mágica do treta. Vamos conferir. A quantidade total de brancas, vamos ver o que a gente digitou, é de 250. Então, 250. A porcentagem de P era de 50, é de 20%. A quantidade de M, que é 60, é de 24%. A quantidade de G, que é 90, é de 36%. E a quantidade de GG, que era 50, é de 20%. Se a gente somar 20 com 20 dá 40. Ó, vamos lá. 36 com 24 dá 50, dá 60. Mais 2,40 dá 100%, certinho. Aí a gente tem aqui o estoque de pretas é de 100, conforme está aqui. Eu passei 20, 20, 20, 40. Um total de 20, 20, 20 e 40%, tá? Aí o total de camisas, que é essa parte aqui, ó, que foi a última parte que a gente fez, é de 350. 250 mais 300, certo? A porcentagem de brancas em relação ao total é de 71% e 43%. E a quantidade de pretas em relação ao total é de 28 e 57. Sendo assim, vai ficar faltando só apertar o S para sair. O S para sair, a gente vai usar uma função aqui que chama repita. Para isso, eu vou criar uma variável que ela vai se chamar pergunta e ela vai ser caractere. Porque não tem booleano aqui, né, no visual. Então aqui logo no início, essa pergunta, já vou colocar ela como N. Eu não sei nem se precisa. Só um minuto. Aqui meu pai acabou me chamando no meio do fim da gravação aqui, ó. Pergunta vai receber o valor de N. Eu não sei se precisa, tá? Mas eu vou fazer isso daqui. E vou usar um comando que chama repita. Repita. Aí você vai lá no fim, né? No fim de tudo. Eu repita e põe um até. Até o quê? Até soma, até pergunta ser igual a S. Ou seja, ele vai repetir tudo isso até pergunta ser igual a S, tá? E para pergunta ser igual a S, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Escreva. Deseja sair? Sim ou não? Pronto. Aí eu vou mandar leia pergunta. Feito isso, ele vai ler pergunta. Se pergunta for igual a S, ele já vai interromper esse cara aqui. Então vamos executar mais uma vez para ver. Tá uma barulheira, tá difícil hoje. Cruel a barulheira, viu? Vamos executar esse cara aqui, tá foda. Vamos executar esse cara aqui. Executando a quantidade de brancas, a gente já viu que tá funcionando, então vou pôr números quaisquer aqui. Vamos lá, quantidade de pretas, determinou, executou. Aí ele pergunta, deseja sair? Sim ou não? Se eu colocar não, ele vai repetir tudo de novo. Ó. Qual a quantidade de brancas? Aí você põe tudo de novo. Qual a quantidade de pretas? Ele põe tudo de novo. Aí ele pergunta de novo, deseja sair? Se sim, aperta S e acaba o programa. Sendo assim, espero ter ajudado a participante lá. É raro, né? Eu tô gostando até que o pessoal tá pedindo ajuda. Assim que eu tiver tempo, eu vou sempre, assim que possível, responder os exercícios. Espero que seja de ajuda para todos. Um abraço.